Agora, o nosso segundo método, um pouquinho melhor que o primeiro, tá? Pelo menos dá menos trabalho. Considerar todas as premissas verdadeiras. Você, para fazer a argumentação, você começa pegando as premissas e considerando que elas são verdadeiras, todas elas. Aí presta atenção. Para que o argumento seja válido, é necessário que a conclusão também seja verdadeira. Lembra que o argumento não é válido quando as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então você considera as premissas verdadeiras. Se a conclusão der verdadeiro também, é porque o argumento é válido. Se a conclusão der falsa, aí ele é inválido. Simples assim. Quando que é bom de usar essa técnica? Tá aqui, ó. Usar esse método preferencialmente quando aparecer entre as premissas uma proposição simples. Aparece lá nas premissas uma proposição simples. O céu é azul. Aí depois tem outras. Se o céu é azul, então as nuvens são brancas. Aí aparece um se e então, tal. Mas se tiver uma simples nas premissas, ou uma proposição que esteja na forma de conjunção, conjunção é o e. O céu é azul e a grama é verde. Por exemplo, apareceu isso lá nas premissas. Aí é interessante usar essa técnica. Tem casos em que, mesmo tendo uma proposição simples ou com conjunção, de repente você vai ter dificuldade em usar essa técnica, tá? Por isso que é importante conhecer todas. Depois eu te mostro a terceira. Mas, preferencialmente, quando você observar uma dessas duas situações, você começa tentando esse processo aqui, que normalmente ele é o mais adequado, tá? Vamos fazer um exemplo. CESP, né? Premissa 1. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. Premissa 2. A impunidade é alta ou a justiça é eficaz. Ele usou o conectivo ou. No primeiro ele usou o se e então, né? O condicional. P3. Se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. Premissa 4. Há criminosos livres. Uma premissa onde aparece uma proposição simples, sem conectivo, que se enquadra com o que eu falei antes para você. Normalmente, quando é assim, a segunda técnica, aquela de considerar as premissas verdadeiras, é útil, né? Conclusão, que vem, portanto é a partícula conclusiva aqui, né? Quando vem uma palavra tipo logo, pode-se concluir que, portanto, conclui-se que, é porque o que vem depois aqui é a conclusão. Portanto, a criminalidade é alta. Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas, ele fala ainda aqui, né? E C, a conclusão, julgue o item subsequente. O argumento apresentado é um argumento válido. Bom, nós vamos usar a técnica de considerar as premissas verdadeiras. Então nós temos que entender, temos que ter em mente que o resultado final é V, para todos os casos aqui. Beleza? Professor, então é tudo verdadeiro. Calma. O resultado final é V. Eu não estou dizendo que essas premissas aqui, essas proposições simples que tem aqui são verdadeiras. Não é assim. Por exemplo, aqui foi usado se e então. Se e então, F com F dá V. Não é verdade? Então não é assim, tá? Bom, então olha lá. Essa é uma proposição simples. Há criminosos livres. Isso tem que ser verdadeiro, certo? Isso tem que ser verdadeiro. Bom, olha só. Há criminosos livres é verdadeiro. O que está escrito aqui na P3? Então, não há criminosos livres. Bom, se eu considerei há criminosos livres como sendo verdadeiro, e aqui está escrito não há criminosos livres, bom, isso é a negação. Então é sinal de que isso aqui é falso. Aí vem o seguinte. Ó o conectivo que foi usado. Se e então. Como é que é o negócio do se e então? O se e então, lá, ó. Vamos fazer um filho. V com F dá F, não é verdade? V com F dá F. Mas o valor lógico final tem que ser verdadeiro. Então, se o valor lógico final dessa proposição tem que ser verdadeiro, não pode ser V com F. Porque se for V com F, dá F aqui, não é? A única forma, sabendo que esse segundo é falso, não tem jeito, né? Então, a única forma de o resultado final ser verdadeiro é a primeira ser falsa também. Porque daí F com F, no se e então, né, vai dar V. Então aqui eu sei que tem que ser falso. Então eu já venho aqui e coloco um F aqui. Opa, eu acabei de descobrir
Eu acabei de descobrir, ó, tá escrito se a justiça é eficaz. Eu acabei de descobrir que a justiça não é eficaz. Isso aqui é falso. Tudo bem. Agora olha aqui, ó. P2. A impunidade é alta ou a justiça é eficaz, certo? Foi usado o conectivo ou, não é isso? Vamos circular aqui, ó. Aqui eu sei então, aqui o ou, ó. Ou. Então, a justiça é eficaz se demonstrou falso. Tá escrito, ó. A justiça é eficaz aqui, ó. Isso é algo falso. Olha aqui, ó. É a mesma coisa, ó. A justiça é eficaz. Aqui está escrito a justiça é eficaz. A gente concluiu que isso aqui é falso. Então, eu vou botar o F aqui. Bom, vamos lá. O que acontece? Acontece que o valor lógico final disso aqui tem que ser V, que é o que a gente considera. E aqui foi usado o conectivo OU. Como é que é o negócio do OU? O OU, para ele ser falso, só se for F com F, né? Presta atenção então. Eu quero que o resultado final seja V. Se eu tiver um F aqui, ó, vai ficar F com F. Aí dá F ali, eu não quero que dê F, eu quero que dê V. Então a única forma de dar V é sendo verdadeira essa primeira afirmação aqui. Então é V. Eu acabei de descobrir que realmente a impunidade é alta, beleza? Então vamos lá. Aí vai para P1. Se a impunidade é alta, isso a gente comprovou que é verdadeiro. Puxa ali para cima, V. Então a criminalidade é alta. Presta atenção, hein? Se for F isso aqui, V com F dá F. Eu quero que dê V no final. Então, a única forma de dar V, no sei então, é ser V com V. Porque o primeiro é V, aqui não pode ser F, ó. Vamos fazer um filho. Se aqui for falso, dá F lá no final. Eu não quero isso. Eu quero que dê V no final, então tem que ser V com V. Então eu concluo que esse tem que ser V. Não tem jeito. E aí, agora eu venho para a minha conclusão. Portanto, a criminalidade é alta. O que eu acabei de encontrar ali? A criminalidade alta eu achei o valor lógico V. Então eu posso afirmar isso ali. Portanto, a criminalidade é alta. Eu, pelo meu desenvolvimento, concluí ali em cima que a criminalidade é alta, isso é V. Então V. Ou seja, a minha conclusão se demonstrou verdadeira. A minha conclusão se demonstrou verdadeira. Então, eu considerei as premissas verdadeiras e a conclusão acabou ficando verdadeira também. Isso quer dizer que o meu argumento é válido. Então ele fala, o argumento apresentado é um argumento válido. Então isso é certo. Veja bem, se tivesse escrito aqui na conclusão, ó, portanto a criminalidade não é alta, aí seria F, né? Aí eu teria achado uma conclusão falsa e premissas verdadeiras, né? Aí o argumento seria inválido, entende? Você considera as premissas verdadeiras. Se a conclusão se demonstrar verdadeira também, é válido. Você considera as premissas verdadeiras. Se a conclusão der falsa, ele é inválido. É assim que você faz por essa segunda técnica aqui, tá? Se afino as cordas, então o instrumento soa bem. Usado sei o então. Se o instrumento soa bem, então toco muito bem. Ou não toco muito bem, ou sonho acordado. Afirmo ser verdadeira a frase não sonho acordado. Veja, isso aqui não é a conclusão, tá? Então ele afirma ser verdadeira a frase não sonho acordado. Veja bem, isso aqui é uma proposição simples. Então se enquadra legal na técnica que a gente viu agora. Só uma coisa interessante. Dessa forma, conclui-se que ele dá várias opções de conclusão para a gente. O que a gente vai ter que ver nesse caso? Qual dessas conclusões vai se definir verdadeira, certo? A gente vai considerar as premissas todas verdadeiras. E a conclusão, né, que se encerrar a verdadeira, que der verdadeira, ela vai ser a conclusão utilizada aqui, tá? Vai ser a conclusão correta. Então vamos lá. Não sonho acordado. Então isso aqui eu considero como sendo verdadeiro. Não sonho acordado é algo verdadeiro pra gente. Todas as premissas serão consideradas verdadeiras, tá? Essa e essa. É a nossa técnica, né? Considera as premissas verdadeiras e vê qual é a conclusão que é verdadeira, não é isso? Então, não sonho acordado, isso é verdadeiro. O que está escrito na premissa anterior? Ou não toco muito bem, ou sonho acordado. Aqui está escrito sonho acordado, tá vendo? Ó, não sonho acordado é algo verdadeiro.
Se não sonho acordado é algo verdadeiro, aqui está escrito sonho acordado. Então, isso é falso, né? É a negação desse, certo? Bom, aqui foi utilizado ou, né? Ou. A disjunção é exclusiva, ou. Como é que é o negócio do ou? O ou é ou uma coisa ou outra. V com F dá V, F com V dá V. V com V dá F e F com F dá F. Lembra disso? Bom, para que seja verdadeiro, quando eu tenho um ou, eu não posso ter F com F. Porque F com F daria F. Eu tenho que ter V com F ou F com V. Como aqui já é F e é ou, a única forma do resultado final ser verdadeiro é a primeira ser verdadeira. Não tem outro jeito, não tem saída. Então, ou não toco muito bem, ou sonho acordado. Eu acabei de concluir que não toco muito bem é algo verdadeiro. Eu não toco muito bem, então. Tá? Então lá, o que está escrito aqui na de cima? Aí volta, né? Ó, toco muito bem. Veja bem, não toco muito bem é algo verdadeiro. E aqui está escrito toco muito bem. Então isso é falso. Qual foi o conectivo utilizado aqui? O se e então. Se o instrumento soa bem, então toco muito bem. Bom, como é que é o negócio do se e então? Se e então, V com F dá F. É a única forma. Vamos fazer um filho, lembra? Bom, então, olha só. Se o segundo é F, o primeiro não pode ser V. Porque V com F daria F. Eu quero que dê V no final. A única forma do resultado final disso aí ser verdadeiro é essa aqui ser falsa também. Não tem outro jeito. Porque daí sim, F com F dá V, não sei então. Então eu acabei de concluir que o instrumento não soa bem. Aqui está escrito, ó, o instrumento soa bem. Isso é falso. Então eu pude concluir que o instrumento não soa bem, certo? Não soa bem vai ser verdadeiro. Bom, o que está escrito aqui? Então o instrumento soa bem. Ó, aqui está escrito, o instrumento soa bem. Aqui o instrumento soa bem. Esse é falso. Então aquele é falso também. Então aqui eu tenho um F. Aqui também foi usado o se e então. Então pela mesma lógica que eu utilizei na de baixo, né? A única forma do resultado final ser verdadeiro é o primeiro CF. Porque se fosse V, V com F daria F. Eu quero que dê V. Agora nós temos que procurar uma conclusão que esteja associada às premissas, né? De forma direta aqui, ó. Pois é. Olha bem, o que eu consegui concluir? O que eu poderia concluir? Por exemplo, afino as cordas. É falso. Então eu posso concluir, por exemplo, que eu não afinei as cordas. Ó, o instrumento soa bem. Isso é falso. Então eu posso concluir que o instrumento não soa bem. Isso seria verdadeiro. Então tem várias conclusões possíveis. E elas têm que estar associadas diretamente a essas frases, essas premissas que você está vendo ali. Ó, alternativa A. Podemos concluir que sonho dormindo. Bom, não sonho acordado é verdadeiro. Sonho acordado é falso. Ah, professor, mas se sonho acordado é falso, então sonho dormindo é verdadeiro. Não. Lembra da aula de negação? Qual é a negação de eu sou alto? É eu sou baixo? Não é isso. A negação de sou alto é não sou alto. Então, sonho dormindo não tem nada a ver, não tem nem a palavra dormindo aqui, entende? Então essa não está correta, beleza? Eu tenho que procurar uma conclusão que esteja associada com o texto. O instrumento afinado não soa bem. Se afino as cordas, o instrumento soa bem. Quer dizer, ó, o instrumento afinado soa bem. Tem nada a ver isso aqui. Agora olha só, as cordas não foram afinadas. Essa tá bem coerente. O que está escrito aqui, ó? Se afino as cordas, isso se revelou falso. Afino as cordas é falso, então quer dizer que as cordas não foram afinadas. Isso é verdadeiro. Está diretamente associado com o nosso V e F ali de cima. Aí beleza. Mesmo afinado, o instrumento não soa bem. Tem nada a ver com o nosso contexto aqui, né? Toco bem acordado e dormindo. Também não tem nada a ver, não tem nem a palavra dormindo aqui, entende? Então nós temos que procurar uma conclusão que esteja diretamente associada com o nosso texto aqui, com o nosso contexto das frases, entende? Aí essa vai ser a conclusão correta, beleza? Considere as seguintes premissas de um argumento. Se eu chego cedo ou está chovendo, então eu consigo passar na prova. Aqui já foi utilizado o conectivo ou e também o se e então. E essa proposição aqui composta, essa premissa,
tem 3 proposições simples dentro dela. A proposição chego cedo, a proposição está chovendo e a proposição consigo passar na prova. Veja, 3 proposições já, numa só. A 2, se eu consigo passar na prova, essa é a mesma que estava aqui, né? Então farei uma viagem. Ó, mais uma proposição diferente. Farei uma viagem, tá? Tá aqui, ó. E aqui foi usado o conectivo se e então. Beleza? Então, olha só. E aqui é a premissa 3. Eu não farei uma viagem. Claro, aí isso é a negação dessa aqui, né? Farei uma viagem. Então, eu tô vendo 4 proposições simples envolvidas. 4. Se eu fosse fazer a tabela verdade, lembra da fórmula 2 na N? Teria 2 na quarta, que são 16 linhas. Ó, ficaria muito complicado, muito extenso o cálculo, né? Então seria que meio que inviável fazer aquilo, né? Não impossível, daria, mas não muito prático fazer aquilo, né? Vamos lá, então a nossa técnica é a técnica de considerar as proposições como sendo as premissas, né? As premissas formadas por essas proposições aqui como sendo verdadeiras. Considerar as premissas verdadeiras. E aí a gente pode analisar qual a conclusão correta. Até porque, ó, ele quer que o argumento seja válido. Ó. Para que o argumento seja válido, sua conclusão deve ser. Até porque ele não dá uma conclusão para a gente, ele dá 5 possibilidades. E nesse caso, fica muito complicado fazer de outra forma, tá? Então, olha só, vamos lá. Até porque também nós temos uma proposição simples aqui, ó. Eu não farei uma viagem nas premissas. Então, nesse caso, é indicado essa técnica de considerar as premissas verdadeiras, né? Vamos lá? Então, essa premissa vai ser considerada verdadeira. Essa premissa número 2 será considerada verdadeira. E a premissa número 1 será considerada verdadeira. Beleza? Considerar as 3 premissas verdadeiras. Agora, vamos com bastante calma. Então, presta atenção. Eu não farei uma viagem é algo que nós estamos considerando como sendo verdadeiro. O que está escrito aqui na premissa número 2? Está escrito, ó, eu não farei uma viagem é verdadeiro. Eu não farei uma viagem é verdadeiro. Aqui está escrito, ó, então eu farei uma viagem. Se não farei uma viagem é verdadeiro, então farei uma viagem é algo falso. Beleza? Bom, aí tem o seguinte, o conectivo que foi usado aqui na premissa 2 é o se e então. Veja bem, o resultado final disso aí tem que ser V, não pode ser F, tá? Que é o que a gente está considerando, que as premissas são verdadeiras. Aí é o seguinte, lembra do se então como é que é? Vamos fazer um filho? Se aqui fosse V, V com F daria F. Então isso aqui não pode ser V, porque daí F com F dá V, beleza? Ali já é F, então aqui não pode ser V. V com F daria F no final, não pode dar F no final, tem que dar V no final. Então aqui tem que ser F. Olha só, então vamos lá. O que está escrito aqui? Eu consigo passar na prova. Então, eu consigo passar na prova é algo falso. Isso quer dizer que eu não consigo passar na prova, entende? Não consigo passar na prova seria algo verdadeiro. Tá, então lá, ó. Eu consigo passar na prova. Perceba, na premissa número 1, nessa proposição aqui, está escrito assim, ó. Então, eu consigo passar na prova. Está escrito exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu consigo passar na prova. Olha aqui, ó. Eu consigo passar na prova, tá vendo? Então, isso aqui é falso. Tá escrito a mesma coisa. Eu consigo passar na prova também é falso. Hã? Aí, olha só. Aí, o que acontece? O que acontece? Eu consigo passar na prova é algo falso. Foi utilizado o conectivo se e então. Então, o que acontece? A mesma ideia de antes. Não pode ser V essa primeira, ela tem que ser falsa. Por quê, professor? Porque V com F daria F ali, ó. Entende? Então, isso aqui tem que ser falso. Porém, ó, isso aqui tudo tem que ser falso. Ó, eu chego cedo ou está chovendo. Isso aqui tem que ser algo falso. Para que isso aqui seja falso, né? Porque F com F dá V. Para que isso aqui seja falso, foi usado o ou. Tá vendo? Quando que uma proposição que tem ou é falsa? Hã? Quando as duas proposições envolvidas, né? As duas proposições são falsas. No negócio do ou ali, ó, F com F dá F. F com V dá V. V com F dá V. V com V dá V. Tem que lembrar as tabelinhas verdade, tá? Da primeira aula. Então a única forma disso aqui ser falso, como eu quero,
é as duas proposições envolvidas serem falsas. Essa CF e essa CF também. Olha as conclusões que eu tiro disso. Eu chego cedo é falso. Isso quer dizer que eu não chego cedo. Está chovendo é falso. Isso quer dizer que não está chovendo. Eu consigo passar na prova é falso. Isso quer dizer que eu não consigo passar na prova. Eu farei uma viagem é falso. Isso quer dizer que eu não farei uma viagem. Ó, eu não farei uma viagem é verdadeiro. Viu aí? Então tá. Então eu tenho que procurar uma conclusão que esteja com essa ideia que você viu agora. Agora vamos analisar as alternativas, né? Ele pede assim, ó, para que o argumento acima seja válido, sua conclusão deve ser, qual que deve ser a conclusão? Vamos lá? Lembra que nessa técnica, quando eu considero, né, as premissas verdadeiras, a minha conclusão também deve ser verdadeira. Então eu preciso aqui de uma conclusão que seja verdadeira, beleza? Olha só o que ele colocou na alternativa A. Eu não chego cedo, não está chovendo e não consigo passar na prova. Essa vírgula aqui funciona como sendo E. Eu não chego cedo e não está chovendo e não consigo passar na prova. Cuidado, ele utilizou o E, né, conectivos nas respostas. Lembra que quando tem o E, para que seja verdadeiro, todos os itens têm que ser verdadeiros. Lembra? V com V dá V, ok? Então vamos lá. Eu não chego cedo. Será que isso é verdadeiro? Ó, tá escrito aqui, eu chego cedo como sendo algo falso. Se eu chego cedo é algo falso, eu não chego cedo é algo verdadeiro. Concorda? É a negação, né? Não está chovendo. Aqui está escrito está chovendo como sendo algo falso. Se está chovendo é algo falso, é porque não está chovendo. Isso é verdadeiro. Não consigo passar na prova. Ó, aqui está escrito eu consigo passar na prova como sendo algo falso. Aqui também, ó, eu consigo passar na prova é falso. Então, eu não consigo passar na prova é algo verdadeiro. De cara eu já achei a resposta, né? Porque V, V e V dá V, certo? Então, essa é a alternativa correta. Vamos dar uma analisadinha nas outras. A alternativa B começa mal. Eu chego tarde. Não, eu chego tarde não é a negação de eu chego cedo. A negação de eu chego cedo é eu não chego cedo. Eu posso chegar, por exemplo, na hora, pontualmente. Não é tarde nem cedo, entende? Então, olha só. Eu chego tarde já começou mal. A outra. Eu não chego cedo, está chovendo e não fiz a prova. Não, peraí. Não fiz a prova? Não, a nossa proposição é eu consigo passar na prova. Não tem nada escrito aqui sobre eu fiz a prova. Ah, então ele não pode fazer esse tipo de análise, professor? Não, não pode. Ele não pode fazer. Está escrito ali, ó, eu consigo passar na prova, não está escrito em fazer prova. Então, eu fiz a prova, não preciso nem analisar. E a mesma coisa acontece no D. Ó, não fiz a prova. A mesma coisa no E, não fiz a prova. Então, não preciso nem analisar mais profundamente os outros itens. Eles já são absurdos, tá? Então, a alternativa correta, a que bate com o que está escrito, né? E lembrando que a gente viu isso na aula, né? A conclusão de um argumento, ela tem que estar embasada nas premissas. Senão, o argumento não é válido, tá? Se Vera viajou, nem Camille nem Carla foram ao casamento. Esse nem tem o sentido de e. Ele está querendo dizer assim, ó, Camille não foi e Carla não foi, ok? Ó, nem Camille nem Carla foram, quer dizer, Camille não foi e Carla não foi. É o sentido de e, tá? É o conectivo e, certo? Ó, aqui ó, conectivo e. Se Carla não foi ao casamento, Vanderleia viajou. Se Vanderleia viajou, o navio afundou. Ó, o sei então, tá faltando o então, mas não quer dizer nada. Essa vírgula funciona como se fosse, né? Então aqui é o sei então, aqui também é o sei então. Ora, o navio não afundou. Então, temos aqui as premissas. Logo, depois do logo vem o quê? Né? Isso aqui é uma partícula conclusiva, né? Então, o que acontece? Veja, depois do logo vem a conclusão. Ele quer saber que conclusão é possível tirar dessas premissas. Então, qual é a técnica que a gente vai utilizar? Considerar as premissas verdadeiras e ver qual conclusão é verdadeira, se demonstra verdadeira. Beleza? Então lá,
vamos considerar todas as premissas como verdadeiras. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira. Até porque tem uma proposição simples aqui, ó. O navio não afundou. A gente viu, né, que quando tem uma proposição simples ou na forma de conjunção e, né, nas proposições iniciais, nas premissas, essa técnica de considerar as premissas verdadeiras e analisar se a conclusão é verdadeira é interessante, né? Lembra disso? Pois é, o navio não afundou é algo verdadeiro, né? O navio não afundou, ok, verdadeiro. Aqui aparece o navio afundou, tá vendo? Aqui está escrito, ó, o navio não afundou. O navio não afundou é algo verdadeiro. Aqui aparece escrito o navio afundou. Então, se o navio não afundou é verdadeiro, o navio afundou é algo falso. Perfeito? Aqui foi utilizado se e então. No se e então, V com F dá F. Vamos fazer um filho, lembra? Então isso quer dizer que aqui não pode ser V. Porque se esse fosse V, V com F daria F no final. E eu quero que dê V no final, entende? Então a única forma é esse carinha ser F. F com F no se e então dá V. Então, olha só a conclusão. Está escrito aqui, Wanderleia viajou. Isso é algo falso. Eu posso afirmar que a Wanderleia não viajou, então. Isso seria algo verdadeiro. Mas olha só, na proposição inicial, nessa premissa aqui, aparece também escrito Wanderleia viajou, que nem está aqui, ó. E a gente já viu que Wanderleia viajou é falso, então aqui é F também, né? Bom, novamente foi utilizado se e então. Se e então. Como é que é o negócio do se e então? No se e então, V com F daria F. Eu quero que dê V no final. Então esse aqui tem que ser falso. A minha conclusão, olha só o que está escrito. Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é algo falso. Isso quer dizer que ela foi ao casamento. Carla foi ao casamento. Então olha só. Se Vera viajou, nem Camille nem Carla foram ao casamento, certo? Esse nem funciona como sendo e, a conjunção e, né? Então veja bem, Carla não foi é algo falso. Está escrito aqui, Camille nem Carla foram ao casamento. Ó, Carla não foi é algo falso, isso quer dizer que ela foi. O que está escrito aqui? Nem Camille nem Carla foram ao casamento. Está escrito que a Carla não foi, né? Veja bem, olha só, Carla não foi é falso. Então, está escrito aqui, Carla não foi, então isso é falso. Certo? Aí tem o seguinte, o sentido final disso aqui, ó, o sentido final disso aqui, vamos botar aqui, fechar aqui, o sentido final, nem Camille nem Carla foram, tem o E, né? Camille não foi e Carla não foi. Como é que é o negócio do E? O negócio do E é assim, ó, se tiver um F ou dois Fs dá F, o resultado final é F, lembra? O E só vai ser verdadeiro se for V com V. Então, esse já é F. Esse já é F. Então, não importa o que dê aqui. Não importa o que dê aqui. O E é assim, ó. Para ele ser verdadeiro, só se for V com V. Não importa se seja V, se for V ou F aqui, ó. Com esse F vai dar F no final. Então, ó. Aqui o se então. Se ali é falso, se Vera viajou, tem que ser o quê? Falso também. Porque eu quero que o resultado final seja V. O segundo já é F, entende? Então tem que ser F com F para dar V no final. Porque se fosse V com F no se e então, daria F, entende? Então eu fico sem saber a Camille. Realmente não tem como eu saber a Camille. Mas não importa. Não importa se a Camille foi ou não ao casamento. Isso aqui vai ser F no fim, porque aquele ali já é F e aqui tem o E. Então, esse primeiro tem que ser F para que F com F dê V. Né? Complicadinho essa, né? Complicadinho, mas tudo bem. A Camille não tem como saber. Então, vamos ver qual é a conclusão correta, né? Vera não viajou, deixa eu ver. Vera viajou é algo falso, então Vera não viajou é verdadeiro. Beleza, bateu aqui. E Carla não foi ao casamento. Deixa eu ver onde é que está a Carla. Olha aí, ó. Carla não foi ao casamento é algo falso, certo? Ó, Vera não viajou e Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é algo falso. O que dá a ver com F? F. Beleza? Então, essa não é a conclusão correta.
Não é a conclusão correta. Camille e Carla não foram ao casamento. Ó, pois é, eu não tenho como saber a Camille, né? A Carla, deixa eu ver. Ó, Carla não foi ao casamento. Essa é algo falso, ela foi. Então também já está errado por isso. Está escrito Carla não foi ao casamento. Ó, Carla não foi ao casamento é falso, ela foi ao casamento. Então a B está descartada. Carla não foi ao casamento. Isso é falso. Carla não foi ao casamento, é falso. E Vanderleia não viajou. Ó, Vanderleia não viajou é verdadeiro, porque ó, Vanderleia viajou é falso. Então Vanderleia não viajou é verdadeiro. Só que aí esse é F, né? F com V dá F. Tá eliminado essa também, né? Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é algo falso. Falso. Carla não foi ao casamento é algo falso. Tá aqui, ó. Ou Vanderleia viajou. Vanderleia viajou é falso. Falso. E foi usado o conectivo ou. Tá vendo? F com F no ou dá F. Então essa também não é a resposta. Só sobrou pra gente a última, né? A última. Vera e Vanderleia não viajaram. Foi usado o conectivo E. Vera viajou é falso. Então, eu posso afirmar que a Vera não viajou. Ó, Vera e Vanderleia não viajaram. É isso que está escrito, que as duas não viajaram. Vera não viajou e Vanderleia não viajou. É isso que está escrito aqui. Então, beleza. Esse é V. Vera não viajou mesmo. Vanderleia. Ó, Vanderleia viajou é algo falso. Tá vendo aqui? Vera e Vanderleia não viajaram. Tá escrito que a Vanderleia não viajou. Se a Vanderleia viajou é algo falso, Vanderleia não viajou é algo verdadeiro. E V com V dá V. Tá aqui. A única conclusão que eu posso tirar é essa. A alternativa correta é a alternativa E.